Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Mateus capítulo 17, eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Mateus capítulo 17, dos versos 5 a 9, está escrito assim: Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz, que dizia: Este é o meu filho amado em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Até aqui, até o verso 9, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, obrigado por mais esse dia, obrigado pela tua graça e pelo teu amor, obrigado porque o Senhor tem sido bom conosco, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por estar cuidando de nós, por cuidar de nós todos os dias, por nos abençoar, por nos guardar. Obrigado, Senhor, pela nossa família e pela igreja. Obrigado por esse momento de devocional. Obrigado porque nós podemos nos reunir aqui. Nós declaramos que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso, forte, grande, maravilhoso. Tu és o eterno Deus, o único Rei verdadeiro, o único Deus verdadeiro. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Tu és o Santo dos Santos, Tu és o Santo de Israel. Tu és santo. Tu és maravilhoso, Senhor. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor perdoe os nossos pecados, nós ainda falhamos e erramos. Perdoa-nos da mesma forma que nós temos perdoado as pessoas. Tem misericórdia de nós. Eu peço também em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe hoje, nos guarde e nos livre de todo mal. Que o Senhor não nos deixe cair em tentação e que a Tua provisão esteja sobre as nossas vidas, de maneira que nada nos falte, Senhor. Ajuda-nos a abençoarmos outras pessoas, dá-nos um coração abençoador. É o que eu peço em nome de Jesus. E peço também, Pai, pelos familiares de cada pessoa aqui representada, de cada pessoa que está aqui nos acompanhando, cada familiar representado. Que o Senhor os abençoe e os guarde, mas principalmente que o Senhor alcance aqueles que ainda não foram alcançados. Que o Senhor estenda a sua graça para aqueles que ainda não se arrependeram dos seus pecados e essas pessoas sejam levadas ao arrependimento. Que o Teu Espírito Santo toque a vida dessas pessoas. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas e segue a gente nas nossas redes sociais, que tem conteúdo novo todos os dias, tá bom? Lemos aqui dos versos 5 a 9, e do verso 1 a 9, na verdade, a gente tem um grande bloco de texto. Eu sei que eu já lembrei um pouco ontem, mas é essencial lembrar hoje de novo, então vamos dar uma passada rápida. Versículo 1 fala que 6 dias depois de tudo que havia acontecido, Jesus pega Pedro, Tiago e João, vai orar no monte, ali ele é transfigurado, Moisés e Elias aparecem. Pedro fala: Olha, Senhor, é bom nós estarmos aqui, posso fazer tenda se o Senhor quiser. Enquanto Pedro está falando isso, vem o verso 5. Verso 5 diz: Enquanto ele ainda estava falando, então veja, ele foi interrompido na fala dele, a gente falou um pouquinho disso ontem, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me agrado, ouçam-no. Reforçando o ponto que a gente trouxe ontem, de que Pedro não tinha entendido muito bem, então Deus interrompe ali o que Pedro estava falando e fala: olha, ouçam, esse é o meu filho amado, em quem me agrado. A mesma coisa que a gente ouve lá no batismo de Jesus, né? Lembra lá no comecinho, quando João Batista vai batizar Jesus, a mesma frase. Então Deus fala novamente: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Mas aqui Deus acrescenta: ouçam-no. Mais ou menos assim: para de falar, irmão, ouve. Você está aqui para ouvir, você não está aqui para falar, não. Ouve o que ele está falando. Ouçam-no. Obedeçam ele. Perfeito. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados.
Deus estava falando, era natural essa reação, né? A gente vê essa reação ao longo do tempo na Bíblia. Mas Jesus, verso 7, se aproximou, tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. E daí aquele momento ali acaba, eles estavam falando novamente, né? Falamos disso ontem, a gente vê isso lá em Lucas 9:31, que os três ali, Moisés, Elias e Cristo, conversavam sobre os últimos dias de Jesus. Quando Pedro fala aquilo, é interrompido. É isso. E daí Jesus fala no verso 9, né? Não contem a ninguém o que vocês viram até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. E aqui tem alguns pontos importantes. O primeiro Jesus fala: gente, não conta isso pra ninguém, porque é até difícil de explicar, né? Vai deixar as pessoas mais confusas. Jesus não fala isso, mas o consenso dos estudiosos é isso. Jesus está falando: gente, isso vai deixar as pessoas tão confusas que é melhor nem comentar nada. Quando eu ressuscitar, vocês comentam. Mas o ponto mais importante aqui Deus fala para os discípulos, né? Pedro, Tiago e João. Esse é o meu filho amado, ouçam-no. E Jesus fala: não conte ninguém até que eu tenha ressuscitado. Jesus já vinha preparando essa questão da morte dele e ressurreição com os seus discípulos há alguns dias. E daí aqui ele fala: olha, não contem nada até que eu seja ressuscitado. Ou seja, ele estava falando: eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E Deus fala: ouçam o meu filho, esse é o meu filho amado, eu me alegro nele, ouçam ele. Então aqui a gente tem esse ponto, né, pessoal? Pedro é interrompido, Deus fala para eles ouvirem Jesus, Jesus fala: olha, eu vou ressuscitar. Jesus estava dando todas as provas que eles precisavam de que ele era o Cristo, o Messias que havia de vir. E ele diz: olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, não se preocupem, quando eu ressuscitar vocês compartilham tudo isso e logo eu ressuscito. A conversa tinha sido sobre os próximos dias de Cristo, sobre os dias finais, ali entre ele, Moisés e Elias. Então todo o contexto gira em torno disso, né? Os últimos dias de Cristo e como Cristo vinha preparando os discípulos para esse momento. Aqui, gente, esse é o texto, né? Basicamente a interpretação do texto é essa. E o que a gente tem pra gente é que, às vezes, a gente desconfia um pouco de Cristo, né? Não desconfia de Cristo, talvez tenha usado um termo errado, mas às vezes a nossa fé vacila. É melhor esse termo, perdão. Às vezes a nossa fé vacila. E aqui a gente tem um exemplo de Pedro, né? Pedro andou sobre as águas, Pedro esteve nesse momento com Cristo, Pedro ouviu a voz do próprio Deus, falando: ouçam o meu filho. Pedro estava ouvindo Cristo falar: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E mesmo assim, às vezes, a fé de Pedro vacila. A confiança de Pedro vacila, tanto que ele acaba negando Jesus algumas vezes ali na frente, né? Mesmo tendo passado por tudo isso. Então, a primeira coisa aqui a gente tem sempre que se lembrar que nós devemos confiar em Deus, de que a nossa fé deve ser baseada no Senhor, que Ele é perfeito, que Ele é bondoso, que Ele é santo. Nossa fé não pode vacilar, gente. Porque se a nossa fé vacila, a gente acaba fazendo besteira. E um outro ponto que eu aprendo aqui é que não importa quais tenham sido as nossas experiências, a gente tem sempre que vigiar. Pedro teve as experiências mais maravilhosas de todos os discípulos. Pedro andou sobre as águas. Pedro esteve nesse momento vendo Elias e Moisés e ouvindo Deus. Pedro teve ali as melhores experiências com Jesus. As melhores. Pedro ouviu de Jesus. Jesus falando, né? Não foi carne e sangue que te revelaram. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro ouve muitas coisas boas, Pedro vive muitas coisas boas ali, mas mesmo assim ele vacila na fé dele em um determinado momento. Então as nossas experiências, por mais maravilhosas que tenham sido, não fazem com que a nossa fé seja perfeita e inabalável. A gente tem que continuar constante, vigiando no Senhor, para que a nossa fé não seja abalada, para que o nosso coração não seja corrompido, para que nós guardemos o nosso coração. Independentemente do que você já tenha vivido, de quem você é, do seu cargo, do que você fez, do que você faz, de quantas pessoas você alcançou, de quantos milagres Deus fez através da sua vida ou você viveu. Tome cuidado para que a nossa fé não vacile, para que a sua fé não vacile. Porque a fé de Pedro vacilou mesmo ele tendo passado por tudo isso. Então Pedro nos ensina muito, pessoal. Hoje eu quis lembrar disso, né? Pedro viveu essa parada aqui, gente. Algo que só Tiago e João viveram, e Pedro andou sobre as águas, algo que ninguém mais viveu. Pedro viveu coisas maravilhosas que os outros apóstolos não viveram.
E mesmo assim, a fé dele vacilou. Então que nós nos lembremos disso e nos lembremos que nós também somos humanos e nós precisamos guardar o nosso coração para não vacilar na fé. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã se Deus quiser. Paz.